receio disso não dar em nada, ninguém se atreve em fiscalizar os agentes públicos. Olha, é aqui onde entra aquilo que eu chamei o respeito humano, né? Isso é o pecado do respeito humano. E primeiro, o ponto fraco que nós temos, também isso é criado, talvez é criado intencionalmente, é o nível de escolaridade baixo que o nosso país tem, ok? Cria uma sociedade, não direi indiferente, mas uma sociedade que não percebe, não percebe o que é que efetivamente se passa. Tá vendo? Portanto, a sociedade só terá a capacidade de fiscalizar os atos do governo, que é só. É preciso realçar isto. O governo é apenas um dos vários elementos de um Estado. O governo representa o Estado, não é o Estado, o governo não é a nação. Portanto, o nosso grande problema em Angola, e podíamos estender para vários países de África, é o nível de escolarização do cidadão. O cidadão não, o cidadão angolano é aquele que foi vítima do colono, foi vítima do comunismo socialista, agora é vítima também desse regime que não se sabe se é democracia ou o que é, mas Se é pronto, é só carne, se é vítima. peixe, não é? Não sabe se é que é. Sim, sim, não sabe o que é, não sabe bem o que é, não sabe se é carne, se é peixe. Pronto, o nosso povo, o povo angolano, é só vítima de todos, até aqui, sempre foi vítima de todos os regimes. Todos os Mas regimes. Portanto, colonial, Frei, comunista, imperialista, e agora existem mecanismos do cidadão fiscalizar o governante. na verdade, o que acontece? A fiscalização é como é como é que eu direi assim? Eu vou usar aqui termos religiosos. Portanto, o cristão, por exemplo, na catequese, nós ensinamos a fazer exame de consciência. Portanto, a pessoa tem que saber distinguir tem que aprender na vida do dia a dia, dentro da família, o que é virtude, o que é vício. Ok? E aprender a rejeitar o vício e apostar na virtude. Isso também é filosófico. O que é que acontece nos nossos regimes comunistas? Aquilo que o Manuel José disse, infelizmente hoje, quando se fala de comunista, parece para dizer por dizer, mas não é dizer por dizer. É mesmo um fato da nossa realidade que nós precisamos de exorcizar. Nos regimes comunistas propagandistas, você acaba não sabendo distinguir o bem do mal. Tá? Quem está no governo, por exemplo, ou quem está no governo, parece só acerta. Tá? Por exemplo, o presidente da República, não é isso? O presidente da República em Angola só é aquele que faz coisas certas, nunca erra. E então, como é que você vai fiscalizar um que é só virtude, um só que é perfeição? Tá? Então, o cidadão é colocado numa posição em que depois é confundido. Por exemplo, a ministra, ministra das Finanças, que devia ser demitida, aparece em público a dizer o quê? A AGT, atenção, a AGT só cumpre ordens a AGT cumpre ordens do governo. Quer dizer, a ação de qualquer agente da AGT é cumprimento da ordem do governo. A pergunta é, qual é o problema atual que temos com a AGT? É roubalheira. Se só cumpre, estamos a fazer um pouco de filosofia, se só cumpre ordens do governo, quer dizer que o governo mandou os funcionários, ou permitiu os funcionários da AGT roubarem, e isso não vai ser um problema. Não vai ser um problema. Quer dizer, você depois fica sem saber o que é certo e o que é errado. É aí onde você intervém. Se aquele que devia representar, desculpa aqui a palavra, essa palavra ainda não consegui encontrar uma em português. Em italiano se diz autorevoleza. Em português deve ser tipo autoridade moral. Ok? Autoridade moral. Se aquele que devia representar a autoridade moral na nação mente e confunde, como é que você vai saber fiscalizar? Porque a fiscalização precisa de saber o que é certo e o que é errado. Quando você está num contexto onde você nunca sabe o que é certo e o que é errado, complica, tá vendo? Então o cidadão se perde. Deixa-me só reforçar o que o Frei Angalo acaba de dizer. E tem razão, no meu entender. E isso passa mesmo por escola. Ou seja, enquanto o cidadão não tiver a consciência de discernir o certo do errado, não tem como aquilo que o Horácio está a insistir, ele fiscalizar. Ele primeiro tem que ter noção
de que aquilo é um erro, para perceber que o erro deve ser... Mano José, acha que o cidadão angolano não sabe das Não coisas sabe. que estão erradas? Deixa só dar um exemplo. Não, Mano José, Vou dar só um vai exemplo exagerar. para perceber. Então não faça isso. Não sabe. Sério. Não sabe. Ele não sabe distinguir dever de De direitos. direito. Não sabe. Não. E eu sei o que estou a dizer. Mas, agora, o país tem muitas universidades, tem muitos Não, institutos não, superiores, não. Onde tem quem é que muitos estuda lá? licenciados. Sim, quem é que estuda ali? Então, não tem nada. As próprias universidades, como dizia Mano José, o Osvaldo Cauolo. É que foi um ponto de ordem só. Quem estava no. Não me deixou acabar, não me deixou acabar. Eu estava a dizer o seguinte: o fator escola, e vou dar um exemplo de como o Frei está certo. Por exemplo, os bancos. Né? Os bancos têm uma coisa. Mas rapidamente, quando vais para o banco, né? Vais para o banco e eles dizem assim: olha, nós estamos sem problemas de liquidez, vais buscar, por exemplo, 250 mil. Já me aconteceu. E ele diz assim: não, fulano, nós só estamos a dar 30. O dinheiro é teu. Isso não existe em parte nenhuma do mundo. O banco te limitar o seu dinheiro. Eu, por exemplo, não deixo nenhum banco. Há até bancos quando me vêm na porta só dizem: epa, chegou esse mais velho aqui, resolve tratar. Eu não deixo. Tá bom. Isso tem a ver com direito. Com O cidadão, se não conhecer, o funcionário vai lhe dizer assim: olha, nós só estamos a dar 30. E ele vai sair lá contente com 30. José Gama, o Frei conclua para depois passar a palavra ao José Gama. Vou ser muito rápido, sempre para consolar isso. Nós temos esse caso triste dessa criança que morreu aí no colégio Elisângela Filomeno. Ok. É aqui onde vamos, é um dos exemplos onde você fica sem saber, efetivamente, o que fazer. Portanto, uma criança morreu, é uma coisa trágica. A obrigação das instituições do Estado é esclarecer para garantir segurança e certeza. Olha, acabamos confundindo, por exemplo, quem sabe, aquela criança, a bala que matou aquela criança veio de onde? Ok? O cidadão, neste caso também, portanto, o cidadão, nesse caso, ele tem que ser esclarecido. Mas se a própria polícia, a própria televisão diz: epa, bala perdida, e a conversa fica por aí. Por que eu estou a tocar no caso da criança? Estou a tocar no caso da criança por causa da pessoa humana. Um Estado, uma nação, existe para proteger e garantir a segurança dos seus cidadãos. Se a morte das pessoas, por exemplo, a morte das pessoas não importa, por exemplo, tivemos esse caso das crianças agora, temos 2 casos de 2 seminaristas lá no Lubango, o risco que temos é que isso acabe em nada. Porque, por exemplo, no caso dessa criança do Colégio de Elisângela Filomeno, se insistir muito no fato, na possibilidade de ter sido uma criança que é filho de um comissário da polícia que levou a pistola na escola. Mas estamos diante de 2 versões, Frei. Pelo menos é uma Então, versão isso, oficial. mas qual é a versão? Mesmo o comunicado da escola não traz dados relevantes. Deixa sob responsabilidade das autoridades a revelarem em circunstâncias. Mas é claro que a escola não vai revelar para preservar a imagem. A imagem da própria escola. Da criança Eu que levou da escola. Sim. Sim. Eu recordar aqui, Horácio, um caso de um agente da polícia que há uns 5 anos atrás chegou a queimar uma criança que ela tinha com a seu cuidado, queimou os pés, queimou as mãos, e o caso, até hoje, não tem processo. O médico dela, a ministra atual da Saúde e o ministro do Interior não se dá altura nisso? Era para esclarecer. Esclareceram? Não. Nunca mais. A pergunta é, o cidadão, o que é que...